Olá, bem-vindas todas ao meu Tijupá Quilombola Pedagógico. Hoje vamos tratar de políticas e práticas interculturais de letramento e para começar essa reflexão eu vou falar de um acontecimento de sala de aula, uma sala de aula intercultural, dialogicamente intercultural. Vou trazer aqui uma memória da minha infância, ou não me lembro se era infância ou adolescência, mas um acontecimento que me marcou, que foi uma aula de português. A professora começou a aula falando de Cecília Meirelles, da importância de Cecília Meirelles para a literatura brasileira, e foi interessante porque foi a primeira vez que eu me recorde, foi a primeira vez que uma professora entrou falando de uma autora e não de um autor, né? De uma autora. Eu achei, isso me marcou, foi importante, mas o acontecimento de sala de aula foi muito marcante também, porque a professora não conseguiu passar dos 2 primeiros versos. O poema é Ou Isto ou Aquilo, é um poema de 1964, que é um ano também importante para a nossa história, marcante da nossa história. Ela começou declamando, né, aquele modo de declamar da época, e ela, né, muito assim, o corpo empestigado, a voz impostada, e ela começou: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Imediatamente a sala começou a gritar e bater: sol e chuva é casamento de viúva, sol e chuva é casamento de viúva, sol e chuva é casamento de viúva. E ela ficou muito nervosa e demorou a contornar toda a situação, colocar a sala, né, de volta em silêncio, e foi explicar o poema, falar da importância e tudo. E a sala não se conformou, né, com esses versos, que ou se tem o sol e não se tem chuva, ou se tem chuva, não se tem sol, porque na realidade da nossa vida, no nosso mundo, é possível se ter o sol e a chuva, e isso nos remetia a essa parlenda: sol e chuva, casamento de viúva. Então, nesse acontecimento, esse é um acontecimento intercultural. O letramento sociocultural dessa turma, né, de conviver com esse fenômeno meteorológico que é a coincidência entre o sol e a chuva, e essa parlenda, né, esse dito popular que quando tem o sol, a chuva, aí se forma aquele arco-íris, e aí há esse costume de dizer, né, sol e chuva é casamento de viúva. Então esse letramento sociocultural, ele entra ali na sala de aula. E essa conduta, né, da contestação foi lida como uma conduta mal educada, né, uma indisciplina, e foi contornada, mas não foi problematizada. Mas essa é uma oportunidade fantástica para uma problematização de várias coisas aí. Você tem um encontro intercultural, por quê? Porque o letramento sociocultural, que Paulo Freire vai chamar de leitura de mundo, né, e é daí que vem essa perspectiva de letramento, é daí que vem essa perspectiva da interculturalidade na sala de aula. A sala de aula é um acontecimento, a aula é um acontecimento, a aula se faz porque há esse acontecimento. Não é mera reprodução, não é mera condução, há esse acontecimento. E quando isso acontece, quando o acontecimento se instaura, é fantástico, porque aí você tem a possibilidade de construir um saber, de construir um conhecimento a partir desse encontro que é intercultural. O letramento sociocultural se encontra com o letramento literário, erudito, né, do cânone, e nesse encontro há um encontro entre diferentes epistemologias, porque no verso não há possibilidade do terceiro incluído, ou isso ou aquilo. Né? Há um pensamento aí maniqueísta, é binário, é dicotômico. No letramento sociocultural, quando a leitura de mundo aí antecedeu a leitura da palavra, a leitura da letra, a leitura do verso, a leitura literária, o que ocorre? Essa turma ela entra com uma epistemologia cuja racionalidade tem a perspectiva do terceiro incluído.
né? Não é impossível a coincidência entre sol e chuva. Não é ou sol ou chuva. Há a possibilidade de sol e chuva, sim. Então, nesse acontecimento intercultural, que é essa aula, que se transformou essa aula, há a possibilidade aí, por exemplo, de problematizar o que é uma elaboração poética, que é um poema, que é um verso, diferentemente de uma parlenda, de um ditado popular, de um adágio. Qual que é a diferença, né, entre uma elaboração poética e esses ditados populares, os adágios, parlendas? Outra problematização importantíssima é de como que parlendas, provérbios e adágios podem transmitir, reproduzir e manter preconceitos, né? Qual é o paradoxo que há no casamento da viúva? Por quê? E qual que é a crença que é mantida aí nessa parlenda? O casamento da viúva está mantendo aí uma crença mais antiga, que é o casamento da feiticeira, que é o casamento da bruxa. Então, historicizar isso, trazer isso para a sala de aula, historicizar de onde vem, por que do preconceito e da imagem que se tem, as narrativas que se tem com relação à feiticeira, à bruxa, à aula, qualquer aula intercultural na perspectiva do pluralismo sociolinguístico se transforma numa aula transdisciplinar. É uma aula transdisciplinar, vai para a história, vai para a geografia, vai para a antropologia, para discutir isso, e é uma oportunidade interessante, importante de desestabilizar preconceitos. Uma aula dessa é fantástica para isso, mas o mais importante aí é de como que entra na aula o letramento sociocultural, e ele é um conhecimento importante. O pluralismo sociolinguístico considera o encontro entre esses conhecimentos como um encontro que promove o acontecimento e que faz a aula. É esse acontecimento, a aula é um acontecimento. E é esse acontecimento dialógico intercultural que faz qualquer aula. É esse acontecimento que é o encontro, que é a troca, que é a partilha dos conhecimentos. É pluralismo, na perspectiva da sociolinguística, é pluralismo. Porque não há possibilidade aí de monolinguismo. São linguagens diferentes, são línguas diferentes. Não há possibilidade de monoepistemicismo. São epistemologias diferentes, são culturas diferentes e que se encontram com direito a lugar, com direito a estar nesse lugar, fazendo esse acontecimento que é a aula. É pluralismo porque são corpos marcados pela diferença colonial, marcados pela ferida colonial na aula de língua materna, de língua portuguesa, que é o idioma oficial da nação, que é a disciplina do currículo escolar, mas que não é uma língua de conforto para esses corpos marcados pela ferida colonial. A língua é a navalha que faz sangrar essa ferida o tempo todo. Inibir essa parlenda e simplesmente inibir e dizer que é má conduta, que é ignorância, que não tem, né, é um poema importante, não pode ser confrontado por uma parlenda popular, é dizer que esse sistema de referência dessas pessoas não tem valor, que essas pessoas não têm valor, porque os seus corpos enunciam significado e esses significados são prende valor. Desvalorizar esse conhecimento, desvalorizar esses significados, é desvalorizar o sistema de referência dessas pessoas, é desvalorizar a própria pessoa, é desvalorizar o seu mundo, é desvalorizar o próprio ser dessa pessoa, a colonialidade do ser, é colonialidade da linguagem. Então, é o acontecimento intercultural, é o encontro entre essas pessoas, e esse encontro ele é plural. Ele é plural, e esse pluralismo ele é importante. E é dele que nasce o conhecimento. E isso se dá em qualquer aula. O corpo marcado pela diferença e pela ferida, quando essa diferença ela dói, ela faz sangrar uma ferida, esse corpo ele enuncia significado, ele significa o mundo desse lugar. É desse lugar que ele significa.
E esse significado, ele vai ser construído, ele vai ser enunciado na língua portuguesa, na aula de língua portuguesa, na língua inglesa, na língua espanhola, seja na aula de qualquer língua, porque a língua nesse território colonizado, ainda de mentalidade escravagista, a língua é uma questão, porque falar língua é, diz Fanon, estou citando Fanon, falar a língua é assumir um mundo, é suportar o peso de uma civilização. Corrigir uma língua não é corrigir uma pronúncia ou uma estrutura, mas é corrigir o mundo que está sendo significado nessa língua. Falar uma língua é assumir um mundo. Falar mais de uma língua é assumir a travessia entre os mundos. Falar uma língua é um acontecimento intercultural, é plural, são mundos que se encontram. O meu nome é Tânia Rezende, eu sou professora na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada.